irmãos? Hoje tem o nosso café com palavra e eu tenho uma palavra para o teu coração. Esse momento de crise, pandemia, o qual estamos passando, um texto bem conhecido da Bíblia, mas às vezes a gente passa despercebidos por alguns detalhes. E eu quero falar sobre alguns detalhes que tem nesse versículo do Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha só que interessante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo, ele vai ter um significado da seguinte maneira: estar sobre proteção divina. O que é estar sobre proteção divina? Quando os Salmos 33 e 20 vai dizer assim: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nós temos que entender primeiro que nós temos alguém que, por mais que nós às vezes se esqueçamos dele, ele ainda nos guarda. Nós ainda temos um esconderijo aonde nos esconder. Ele também vai falar sobre a sombra do Onipotente. Sombra quer dizer abrigo. Então olha só: esconderijo do Altíssimo, proteção divina, sombra, abrigo. Nós temos um lugar onde nós podemos nos esconder no meio dessa pandemia o qual nós estamos passando. Um lugar onde nós podemos ter abrigo. Os Salmos 32 e 7 diz assim: Tu és o meu abrigo, o meu seguro, e tu me livras das aflições e com cânticos me envolves. Olha só que interessante. Ele nos guarda um abrigo seguro. Abrigo seguro é local protegido, aonde ninguém pode entrar, ninguém pode destruir esse lugar. É um lugar bem protegido, um local aonde nós temos um livre acesso. E o salmista ele ainda vai continuar dizendo: direi do Senhor. Olha só, direi do Senhor. É algo bastante interessante que ele diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. A palavra direi do Senhor é dar testemunho. Olha só que interessante. Será que nós temos dado bom testemunho? Olha só o que Atos capítulo 1 versículo 8 vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só que interessante quando falamos sobre dar testemunho, ou ser testemunho de Cristo. Nós sabemos que muitas pessoas têm se escondido de Deus, não têm dado bom testemunho. Como que você tem dado esse bom testemunho? Muitas pessoas estão iludidas com as coisas do mundo e deixando aquilo que é de Deus de lado. E a Bíblia ela vai dizer assim: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua
justiça. Só que tem pessoas que estão invertendo esse versículo. Ele continua dizendo: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles estão buscando primeiramente as outras coisas e deixando o reino dos céus de lado. Sendo que nós estamos sob proteção divina, Ele é o nosso abrigo. Nós ainda temos que dar testemunha. Ele ainda continua dizendo, Ele é o meu Deus. Olha só que interessante. Ele é o meu Deus. Versículo 2. Ele vai dizer assim, orgulho de poder dizer que Ele é nosso Deus. Quantas pessoas que dizem, eu tenho um Deus, mas esse Deus não faz nada. Para você que está ouvindo essa mensagem, você sabe do que Deus ele fez na tua vida. Só que às vezes nós deixamos isso de lado. Talvez Ele te curou de alguma enfermidade, alguma doença que a medicina até mesmo te desenganou. Mas Deus, Ele te curou. É interessante quando nós podemos dizer, Ele é o meu Deus. Orgulho de poder dizer Ele é, porque Ele ainda faz milagres. O Salmos 48:14 vai dizer assim, porque este Deus é o nosso Deus. Para sempre Ele será o nosso guia até a morte. Interessante, né? Nosso guia, nosso abrigo, nosso abrigo seguro, proteção divina. Olha só que interessante isso. E muitas vezes nós deixamos isso passar de lado. Mas nós temos ainda a oportunidade de recomeçar com Ele. Olha só, meu refúgio, fortaleza, castelo forte. Quando diz fortaleza e castelo forte, ele está querendo dizer assim, é algo que não pode ser destruído, algo que não pode ser quebrado. Nós temos um castelo forte e uma fortaleza. O Salmos 46:1 vai dizer assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quantas vezes que no meio da nossa caminhada nós tivemos algumas angústias, algumas decepções, algumas tristezas. E quem que foi o nosso auxílio? Foi Deus. O nosso socorro bem presente foi Deus. Ele ainda é a nossa fortaleza. Para você que não acredita, nós ainda temos um lar, nós ainda temos um lugar onde nós vamos morar, porque aqui nós só estamos de passagem. E olha só, algo interessante, o versículo 13 vai dizer assim, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha só, peste perniciosa. Esse versículo cabe perfeitamente nesse tempo que nós estamos passando. Ele vai dizer assim, doenças perigosas com potencial de se tornarem em verdadeiras pragas e epidemias. E o que nós estamos fazendo? Estamos deixando que isso venha nos destruir. Muitas pessoas estão se escondendo, deixando ainda de pregar o Evangelho. Mas olha só o que o Salmo 103:3 vai dizer. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, pecados, que sara
todas as tuas enfermidades. Sara todas as tuas enfermidades. Olha só que interessante. A medicina não sara tudo. A medicina não tem cura para tudo. A medicina não tem remédio para tudo. Olha só isso que interessante. E Deus, Ele perdoa as nossas iniquidades ou perdoa os nossos pecados e sara todas as tuas enfermidades, quer dizer, para todas as doenças que existem, que nós conhecemos ou até aquelas que nós nunca ouvimos falar, Ele cura todas as enfermidades. A medicina, ela pode... Eu sempre costumo dizer algo assim, que quando nós estamos enfermos, nós procuramos os médicos. Os médicos receitam alguns remédios, diz, olha, volta para casa, se você não melhorar, você retorna novamente. Só que quando a situação vai se complicando, alguns exames são marcados, alguns exames são feitos, você retorna ao médico, ele diz, olha, o teu problema, para ele ser resolvido, nós teremos que operar. Aí você vai, é feita toda a cirurgia, todo aquele processo, só que a tua situação ainda continua piorando e eles te colocam na UTI. Aí você vai ouvir algo que poucos médicos são os que falam. Só Deus pode curar. Aí nesse momento bem complicado que você está, em que o médico diz, olha, talvez ele melhore ou talvez essa pessoa morra. Aí sim que muitas pessoas vão se lembrar de Deus. Mas Deus, Ele ainda é tão misericordioso que Ele, naquele momento tão complicado e difícil daquela pessoa, daquela família, Ele ouve a oração e traz a restauração da vida e da saúde. Deus, Ele, quando Ele faz uma cirurgia, Ele não deixa cicatriz e não deixa sinal. A Bíblia relata uma história de um certo rapaz que estava próximo do tanque, mas toda vez que o anjo descia, movimentava as águas, ele não conseguia entrar. Porque os outros, todo aquele que entrasse, a Bíblia diz que quando o anjo descesse, tocasse nas águas e ela começasse a se movimentar, o primeiro que descesse, ele saía curado. Só que um certo dia, Jesus chega para esse rapaz e disse, queres ser curado? Ele diz, olha, Senhor, toda vez que o anjo vem, eu não tenho quem me leve, porque os outros passam na minha frente e são curados. E ele há 38 anos, esperando por um milagre. Aí Jesus mais uma vez disse, olha, você quer ser curado? Ele disse, eu quero. E Jesus disse para ele, olha, levanta, toma a tua cama e anda. E por onde você for, leva ela, que é para você nunca se esquecer do teu passado. E tem muitas pessoas que têm esquecido do milagre que Jesus fez. Jesus te ama. E olha só o que 2 Crônicas, capítulo 14 e 15 vai dizer. E seu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, você tem nome, se humilhar e orar, ainda dá tempo de orar, buscar a Deus em oração, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só. Mas isso vai do povo, vai da nação, de se arrepender. O versículo 15. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar.
palavra de Deus vai dizer que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Olha só o poder que você tem na tua mão, o poder da oração. E se você buscar a Deus, se a nossa nação buscar a Deus, se nós se arrependermos dos nossos maus caminhos, Ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Que Deus te abençoe nesse dia.